1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os 13 primeiros versículos, onde diz assim a Escritura: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, a Tua palavra é quem nos ensina e tem feito papel sempre perfeito nas nossas vidas, porque o Teu Espírito é quem tem nos dado entendimento da Tua verdade. E imploramos que mais uma vez o Teu Espírito esteja, ó Deus, trazendo clareza para que possamos compreender a Tua verdade. Nós temos uma tarefa como igreja local, que é a tarefa de escolher líderes que estarão conduzindo a Tua igreja como oficiais da igreja, e nós te pedimos que a Tua palavra possa nos dar tudo aquilo que é necessário para que possamos escolher corretamente. Fazermos isso como uma expressão de adoração ao Senhor. Para que possamos fazer isso, Pai, com o coração tranquilo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu tive um desafio tanto. O desafio foi pregar sobre o tema A Nossa Cruz de Cada Dia. O tema já dá para a gente imaginar o que significa. O tema é extremamente desafiador. Eu tenho falado sobre o assunto aconselhamento. Sobre os desafios que nós temos que enfrentar, mas essa expressão não na nossa visão, mas na visão do próprio Senhor Jesus, que usa essa expressão várias vezes, pelo menos 6 vezes nos evangelhos, o Senhor usa em momentos diferentes, dizendo aos seus discípulos e à multidão que seguia Jesus junto com os discípulos, que eles tinham que crer nele. E cada um que cria no Senhor Jesus tinha também uma responsabilidade, tomar a sua própria cruz e segui-lo a cada dia. Dando a ideia de que é algo que ocorre na nossa vida todos os dias. Não é um evento aqui, um evento ali, mas a vida cristã, ela tem a ver com responsabilidades. Contudo, é mais do que isso, porque o que o Senhor Jesus mostra ali no texto, e nós vimos hoje pela manhã, é que a ideia de cruz, no texto bíblico,
significa que nós precisamos aprender o valor de quem Deus é e o valor de quem nós somos. E ali a ideia de autonegar-nos. Eu preciso, antes de mais nada, reconhecer quem eu sou e quem Deus é. E aí o texto vem logo depois explicando que eu devo me esvaziar, eu devo morrer para que eu possa viver em Cristo. Eu devo deixar as coisas para que eu possa ter as coisas em Cristo e as coisas eternas. E Deus deixa muito claro que eu tenho muitas coisas para viver, mas todas elas na medida da dependência do propósito de Deus na vida que Deus tem para eu vivenciar. E eu creio que nós todos temos uma responsabilidade cristã, um propósito de Deus para exercitarmos. E poderia hoje perguntar e começar perguntando para você assim: qual é o propósito do Senhor para a sua vida como um cristão dentro da igreja? Eu poderia começar dizendo: qual é o propósito de Deus para a sua vida como um cristão dentro da sua casa? Como esposa, como marido, como filho, como irmão. Mas eu estou perguntando hoje qual o propósito de Deus para a sua vida como um crente dentro da igreja? Essa é uma boa pergunta. E de repente leva você, a mim, a todos nós, a entendermos que Deus nos salva para nos dar um propósito de existência dentro da igreja. Nós somos transformados para sermos instrumentos nas mãos de Deus para a edificação de outras pessoas, para a edificação do corpo de Cristo. Mas o primeiro propósito que Deus tem na minha vida é ser para a glória de Deus. Isso fica muito claro em toda a Escritura. O propósito de Deus em todos os seus interesses, em todas as suas ações, em todo o seu planejamento, é fazer com que todas as coisas glorifiquem a Ele. A minha vida foi transformada para a glória de Deus. E todo o exercício da minha vida cristã dentro do corpo de Cristo é para a glória de Deus. Agora, o que Deus tem como propósito para a minha vida dentro do corpo de Cristo? Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre dois ministérios dentro da igreja do Senhor Jesus, ou ofícios ou funções dentro do corpo de Cristo. A Escritura vai nos falar de vários dons ou capacitações que Deus nos dá para exercermos funções como instrumentos nas mãos dele. Nós temos várias listas na Escritura de dons espirituais. E aqui nesse texto, o texto nos fala a respeito de presbíteros e diáconos. Indivíduos que vão exercer ministério dentro do corpo de Cristo. E quando a gente vai lá para o início da igreja e da história do início da igreja, registrado nos evangelhos e mais especificamente no livro de Atos dos Apóstolos e nas primeiras cartas que nós encontramos e que estão aqui nos livros que nós encontramos no Novo Testamento, nós observamos que a igreja tinha uma sistemática de escolha de seus líderes. Ela elege os seus líderes. Isso porque Deus, através do Espírito, orientou que era assim que a igreja deveria fazer. A igreja deveria se reunir, eleger presbíteros e diáconos para que eles pudessem conduzir a igreja. Presbíteros pastoreiam a igreja, diáconos cuidam da igreja, servem a igreja nas suas necessidades, as mais diversas necessidades. E os presbíteros é aqueles que devem pastorear a igreja e ensinar a Escritura para a igreja. Cuidar das ovelhas, é essa a ideia. Então,
esses dois trabalhos, eles devem ser exercidos por pessoas que a igreja escolhe para o exercício desse ministério dentro da igreja. Não são pessoas que são diferentes dos demais membros em qualidade. Somos todos iguais, mas eles têm isso como uma responsabilidade ministerial. E eles devem ser escolhidos na medida em que certas coisas devem ser percebidas nas suas vidas como algo que Deus colocou nas suas vidas e que podem ser usadas estas coisas para o pastoreio e para o serviço aos demais membros. Quem deve perceber isso? A igreja. Essa responsabilidade de percepção e de escolha é da igreja. Quem escolhe somos nós. Eu já ouvi algumas vezes, no sentido assim, secular, onde se diz que no país nós temos os líderes que nós merecemos. Já ouviram isso alguma vez? No país nós temos o presidente que merecemos, nós temos o governador que nós merecemos, o prefeito, os deputados, os senadores e vai por aí fora. Que nós merecemos, porque a gente aqui escolhe. Porque nós temos vivido num país democrático. Dentro da igreja, nós escolhemos, mas direcionados pelo Espírito de Deus. Porque isso é feito mediante oração, e mediante a submissão que a igreja se coloca diante de Deus, na expectativa de compreender, Senhor, quem são essas pessoas? Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa sensibilidade, para que possamos ser claros nisso. E o objetivo nosso é fazer isso para a edificação da igreja. O nosso critério é bíblico. O nosso critério não é porque é familiar, não é porque gostamos de alguém, não é porque nós comemos na mesma casa, não é porque nós temos certas afinidades, mas é porque a Escritura nos ensina e o Espírito nos conduz. E traz paz no nosso coração, e nós exercitamos essa função. É isso que acontece dentro do corpo de Cristo. Certo? A igreja presbiteriana tem esse modelo, e esse é um modelo bíblico. Então, nós estamos diante de um texto que nos orienta a fazer isso. Na próxima semana nós vamos escolher 4 diáconos e 2 presbíteros para a nossa igreja. São pessoas que vão cuidar das ovelhas, e as ovelhas somos nós. Então, observa bem, um presbítero, ele pastoreia outros presbíteros. Presbíteros pastoreiam presbíteros, pastores pastoreiam também os outros pastores. Os presbíteros da igreja me pastoreiam, e eu pastoreio eles. Os diáconos da igreja cuidam de mim, e eu cuido deles. Na verdade, o serviço cristão é todos cuidando de todos, em alguma medida. E aqui o texto nos orienta. E eu espero que Deus possa nos dar condição de compreender o que significa isso, de maneira bastante objetiva, porque o nosso tempo, como sempre, ele é objetivo aqui. O apóstolo Paulo, ele está trazendo orientações a Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um pastor, que pastoreava uma igreja, que tinha que orientar a igreja para a escolha de lideranças. E ele começa trazendo uma palavra simples, e ele diz, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém almeja a liderança, a ideia aqui é aquele que administra, e essa expressão aqui, ela dá exatamente essa ideia de administração. De uma administração que tem um significado eclesiástico, de igreja. E depois a expressão usada mais abaixo é episcopado, e depois a expressão é bispo. Todas essas expressões são sinônimas. E depois essa expressão também é sinônima de
presbítero, que também é sinônima de pastor. Então, todas elas estão apontando para o mesmo exercício ministerial. Então, você tem que entender o seguinte: episcopado é um ministério, não é um cargo. Não é alguém que está exercendo um cargo e ele está fazendo isso porque ele está numa posição de cargo, mas ele está exercendo, dentro de uma linguagem bíblica, um ministério onde quem rege é Deus. E a sua responsabilidade maior é prestada diante do seu Senhor. E isso é importante para nós. É um chamado, é uma vocação, é concedido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Do mesmo jeito que a sua vida. Tudo que Deus tem para a sua vida, é o Espírito de Deus que está promovendo para a sua vida. Em qualquer área, seja ela eclesiástica, ou seja, dentro do corpo de Cristo, seja ela em qualquer outra área. Você é um médico. Quem lhe dá a oportunidade de você ser um médico e de exercício dessa função, saiba, é Deus. Por sua bondade, Ele te dá um privilégio de ser um médico. Se você é um ferreiro, Ele te dá a oportunidade de exercer o seu trabalho como um ferreiro. Agora, nessa função aqui, nós servimos e damos conta de tudo a Deus. Nas outras, nós temos outros patrões. Aqui nós não temos patrão. Aqui nós temos um Deus. E nós temos um supridor. Nós temos aquele que nos traz condição do exercício, que nos traz força, habilidade, condições para fazer tudo o que tem que ser feito. Ninguém consegue fazer essas coisas espirituais se não for naquilo que Deus nos dá. Do ponto de vista humano, o episcopado pode ser desejado, mas ele só pode ser concedido por Deus. O texto diz: grande coisa é alguém desejar ser, mas só será se Deus permitir. Grande coisa é você desejar, mas isso vem de Deus. Quais são as qualificações do presbítero? O texto vai falar de qualificações morais. E a maioria delas são morais. E ele vai falar só de uma habilidade intelectual. É como se você chegasse diante de alguém para entregar o seu currículo e alguém dissesse: olha, a primeira coisa que eu quero que você soubesse é que eu vou olhar a sua vida aqui agora. Você está entregando para Deus o seu currículo e Deus vai te dizer assim: olha, eu não estou muito preocupado com as suas habilidades intelectuais. O seu currículo maior e as maiores informações que eu preciso é da sua vida moral. Você vai observar aqui que as maiores exigências têm a ver com a vida moral do homem. As qualificações, elas estão relacionadas à personalidade, ao caráter, ao temperamento da pessoa. É uma espécie de catálogo de virtudes. Uma sequência de virtudes que nós devemos encontrar na vida de uma pessoa. Por quê? Porque isso caracteriza um crente. Um cristão, ele é caracterizado pelas virtudes que Deus promove na vida dele. Nós vivemos num tempo onde o cristão nem sempre tem sido percebido por virtudes. Ele tem sido percebido por alguns costumes, mas não necessariamente por virtudes. E existe uma diferença muito grande entre costumes e virtudes. Costumes são hábitos. Às vezes tem a ver até com a roupa que você veste. E não é isso. Virtudes são aquelas qualidades que fazem parte da sua essência,
que brotam de um coração transformado pela presença do Espírito, que santifica a sua alma, que te faz ser diferente, e que faz brotar de dentro de você algo completamente novo. E que quando brota na sua existência, e que faz transpirar de dentro de você, alguém vê Cristo. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração transformado, quando ele fala do que tem lá dentro, ele fala de Cristo, ele fala do amor de Cristo, ele demonstra o cheiro de Cristo. A Bíblia diz que é assim. E é exatamente esse tipo de situação ou de circunstância que a gente observa esse texto. A primeira coisa que o texto fala é da vida familiar. E não é à toa. Você sabia que a primeira prioridade que o indivíduo tem, depois da relação dele com Deus, é a sua vida familiar? Primeiro, a sua relação com Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. É a sua relação com Deus. E depois vem a sua relação com sua família. É, portanto, indispensável que o presbítero tenha uma única esposa. Seja esposo de uma só mulher. É isso que o texto diz. O que significa essa afirmação? Em primeiro lugar, o texto está querendo dizer que um solteiro não pode ser? Claro que pode. Não está querendo dizer que o solteiro não pode ser um presbítero da igreja. Mas se ele é casado, ele não pode ser um homem que tenha mais de uma mulher. Ele não pode ser alguém que, ao ser casado, tem demonstrado uma atitude inadequada para com sua esposa, de desonra, de desrespeito. Ser alguém que tenha olhos para outra mulher, ser alguém que age como um polígamo, ser infiel àquela que ele fez o compromisso, que é chamado de pacto, que é chamado de aliança. Ele não pode ser um adúltero. Não pode, é aquele negócio que a Escritura está dizendo, não. O líder, o presbítero, nas palavras da Escritura, ele não pode. Ele tem que ser homem de uma única mulher. Isso é claro. Por quê? Porque a fidelidade é uma das principais características do servo de Deus. E isso aponta para a relação que esse servo tem com o próprio Deus. Lealdade é a expressão correta. Outra coisa que o texto nos fala é que esse presbítero precisa liderar a sua casa. O texto diz que ele tem que ser aquele que governa bem a sua própria casa, criando os seus filhos sobre disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O primeiro rebanho de um homem cristão é a sua família. O primeiro rebanho que ele tem que pastorear e cuidar, levando para a sua família tudo aquilo que é básico e fundamental, é a sua casa. E nós não podemos cuidar ou trazer alguém para cuidar da igreja, um homem que não é zeloso nas coisas básicas para a sua própria família. Aquele que não é sensível às necessidades reais das pessoas da sua própria casa. Porque se ele não consegue ser com os da sua própria casa, como ele vai ser dentro da igreja? Tem um outro texto na Escritura que diz que aquele que não tem cuidado com os da sua própria casa é pior do que um incrédulo.
Aquele que não cuida com os da sua própria casa, age pior do que um incrédulo. Então nós não podemos buscar um homem que ele não tem demonstrado zelo com a sua casa, da sua esposa e na criação dos seus filhos. O que é a criação dos filhos? Criar filhos tem a ver com educar filhos, dar princípios para os filhos, ensinar o amor de Deus aos seus filhos, discipliná-los quando eles estão errados no Senhor, como diz a Escritura. Esse talvez seja um dos grandes desafios que nós temos na sociedade contemporânea. Hoje as crianças, elas são muito mal educadas fora de casa. A escola, que devia ser nossa parceira, nós temos muita dificuldade de encontrar uma escola que tenha os mesmos padrões que nós temos. E nós encontramos muito poucos pais preocupados em serem zelosos na educação dos seus próprios filhos. Eles terceirizam tudo isso. Nós precisamos procurar homens para serem líderes na igreja, que olham para os seus filhos com amor ao ponto de se dedicarem na educação dos seus filhos, no caminhar com seus filhos. Eles gastam tempo para ensinar os seus filhos. Ensinar o quê? Ensinar o que é certo e o que é errado. E para fazer isso, eles têm que ensinar a palavra de Deus. Uma das coisas mais belas que tem é presenciado por aqueles que dão aula para crianças no departamento infantil. A gente sabe muito bem quais são os pais que ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Aqueles que dão aula para crianças. Essas crianças, a reação delas quando a gente está dando aula para elas é impressionante. Elas falam do conhecimento delas. Elas manifestam o conhecimento delas nas respostas que elas dão, no comportamento que elas têm, no relacionamento que elas têm com as outras crianças. Isso não tem a ver com o fato de elas serem levadas ou não, mas com o conhecimento que elas receberam em casa da palavra de Deus. Conversa com professores de escola dominical e eles vão falar isso para vocês. E você pode estar, de repente, pensando em coçar a cabeça agora e falar assim: meu Deus do céu, como é que será que está meu filho lá no departamento infantil da igreja? Será que ele está mostrando o que eu estou ensinando ou não? Ou eu não estou sendo tão dedicado assim, e agora o pastor está me entregando? Eu deveria ter sido mais zeloso. Na área financeira, o texto diz que nós devemos procurar presbíteros que não sejam avarentos. Ou seja, ele não pode ser apegado ao dinheiro. E eu fico pensando, por que dessa expressão aí, né? Ele não pode ser apegado ao dinheiro. A mesma coisa vai ser dito para o diácono. Sabe por quê? Porque o dinheiro aqui é amar o lucro mais do que amar a Deus. O avarento é aquele que tem o lucro como ídolo. É ídolo do coração. É aquele indivíduo que tem o dinheiro como ídolo no coração, ele troca Deus pelo ídolo dele. O ídolo dele, em vários momentos, ele vai falar mais alto. A ponto dele servir ao ídolo dele em primazia, em detrimento a Deus. Coisas fáceis que podem testar o coração da gente quanto a isso. Quanto da sua vida você coloca de tempo para as coisas da sua vida com Deus? Ou da sua convivência com o corpo de Cristo? Ou a serviço do povo de Deus? Nós temos tempo para tantas coisas, mas de repente você não tem tempo
para os serviços das coisas de Deus. E quando você começa a pensar sobre a possibilidade de ter que gastar tempo com as coisas de Deus, você diz: eu não vou dar conta. Cuidado, isso pode ser um sinal de avareza. A sua vida tem no centro alguma coisa que foi escolhida e foi colocada no lugar de Deus. Está apegado àquilo que produz segurança através do seu trabalho e o fruto disso. É lidar com os outros interessados nos bens que eles possuem, em vez de lutar pelo bem das outras pessoas. Olha, ultimamente é tão triste a gente ver que líderes religiosos fazem da igreja uma empresa particular. Nós temos visto isso muito acontecer. O evangelho é o produto deles. Eles vendem o produto. A palavra de Deus. Aqui é o balcão onde eles vivem. Eles vendem o produto. Que vergonha. A plateia, os crentes no púlpito, sentados nas cadeiras, são os consumidores. A igreja, como diz Hernandes Dias Lopes no livro dele de exposição de 1 Timóteo, ele diz: a igreja acaba se tornando a praça de negócio. Paulo diz: esses não podem ser presbíteros na igreja. Quanto ao relacionamento pessoal, não devem ser eleitos como presbíteros aqueles que são violentos, ou seja, aqueles que não são cordatos. A expressão violento aqui é golpeador, aquele que tem facilidade em revidar, aquele que se irrita, aquele que é cara fechada, aquele que não se dedica a ser gracioso, amoroso, cordato, próximo. Sabe por quê, queridos? Porque um presbítero, um pastor, é aquele que tem que chegar na ovelha, que tem que apacentar a ovelha. Ele não pode golpear a ovelha, não pode derrubar a ovelha. E principalmente quando ela já está machucada, o que ela mais precisa, essa pega no chão. E quando ela está manquejando, ela precisa ser colocada no colo e colocada no pescoço para caminhar com você. Um presbítero, ele não pode agredir as pessoas nem com palavras, nem com atitudes. Ele não pode ser rude com as ovelhas. Ele tem que ser doce. É aquele que tem que atrair ao invés de repelir. E a gente só atrai as pessoas com doçura, com graça. A pessoa violenta, ela agride. Ela às vezes nem percebe, mas ela humilha. Às vezes ela nem percebe, ela machuca os outros. Esse não pode ser um líder, pastor. O pastor assim, ele não cumpre o seu papel. As ovelhas ficam no cantinho delas com medo de falar alguma coisa. Sabe que dia que a ovelha vai falar: eu estou machucado, o senhor pode vir aqui passar um remedinho na minha pata? Porque ele vai chegar lá para passar o machucado, um remedinho no machucado, e vai machucar ainda mais. Hoje um irmão disse para mim assim: eu estou com uma dor aqui no quadril. E eu estou fazendo fisioterapia. E eu falei: seu fisioterapeuta é bom? Ele disse: é. Eu disse: o seu fisioterapeuta te machuca? Ele disse: não. Eu falei: então ele é um bom fisioterapeuta. O papel dele não é te machucar. O presbítero, diz o texto no verso 3, ele tem que ser cordato. Sabe o que significa cordato? O cordato é aquele que tem corda. Corda é coluna.
é aquele que é capaz de fazer isso aqui, ó. Ele tem a capacidade de se inclinar. É aquele que é humilde, ele é pacificador. Essa é a ideia. Ele não é arrogante. O cordato não é aquele que fica empinado. O cordato é aquele que quando precisa ficar de cabeça baixa para ver a oportunidade de pacificação, ele vai lá. Ele constrói pontes para que possa se passar. Ele não espalha boatos. Ele é reconciliador. Ele não joga fogo dentro da fogueira. Ele, pelo contrário, ele pega o extintor para apagar fogo. Ele acalma corações. Ele tem a melhor das intenções. Puxa. Ele, como diz o verso de número 3, ele precisa ser o inimigo das contendas. Tudo que ele não quer, briga. Você já viu aquelas pessoas que tudo que parece que essas pessoas querem é, vamos ver no que vai dar isso? Eu pago para ver. Esse indivíduo que paga para ver não pode ser presbítero. Eu pago para não ter briga. O presbítero é aquele que não tem inclinação para a luta. Ele não quer luta. O líder cristão é inimigo de contenda. O líder cristão, as suas palavras, as suas atitudes, a sua convivência, ela tem que ser cuidadosa. As suas palavras, elas precisam ser pensadas, pesadas. O que eu vou falar vai machucar. Eu posso usar outra palavra, de repente, 2, 3 outras palavras que eu vou dizer a mesma coisa, mas eu não vou atingir o coração dessa pessoa. Puxa vida. Tem a ver sobre quem o indivíduo é. Também o pastor Paulo fala sobre a reputação do indivíduo. O texto diz que ele precisa ser irrepreensível. Irrepreensível. Ele precisa ser uma pessoa que todo mundo olha para ele e ninguém aponta o dedo e fala assim, esse aí é aquele carinha. Eu tenho uns negócios para falar dele para você. Esse aí eu tenho um bocado de história para contar dele. Esse cara é difícil. Eu censuro ele. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não é perfeita, porque não existe isso, mas é uma pessoa que é coerente. Ele tem uma vida dentro da sua casa, ele é dedicado pela coerência dentro da sua casa, ele é dedicado dentro da sua coerência dentro do trabalho, ele é dedicado dentro de uma coerência dentro da igreja, dentro da sociedade, onde quer que ele vá, você vê o comportamento dele como alguém que você olha e diz, ele é um crente. E o incrédulo olha para ele e diz, esse aí não brinca com ele não. Não faça chacota dele, ou não brinque com a fé dele, porque ele é verdadeiramente um servo do Deus Altíssimo. Lembram de Daniel? Nabucodonosor, por vários momentos teve que botar Daniel em situação terrível, mas no coração doendo. Belsazar depois manda ele para dentro daquela cova dos leões, mas ficou a noite inteira sabendo que Daniel estava dentro da cova dos leões, angustiado, porque sabia que Daniel era um homem santo, que o seu pai Nabucodonosor havia crido no Deus de Daniel, havia se convertido, havia morrido como um crente. E agora ele tinha lançado Daniel na cova dos leões. Aí no outro dia de manhã ele diz, por um acaso o seu Deus te protegeu, Daniel? E o Daniel, de uma maneira toda respeitosa, ele podia ter dito assim, você que me jogou aqui dentro para esses leões me comer, né?
estou com raiva de você. Ele podia ter ficado. Ele diz: ó rei, que o Senhor viva. O meu Deus, Todo-Poderoso. Ele fechou as bocas dos leões. Eu estou aqui. O seu Deus é verdadeiro. Que todos saibam que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele tinha uma virtude, ele era irrepreensível. Ele preferiu ir para a boca dos leões a ter que adorar um Deus, a um homem que não era Deus, ao invés do verdadeiro Deus dele. Ele era irrepreensível. Ele trouxe vergonha para o rei, que depois teve que reconhecer que aquele homem era íntegro. O servo de Deus irrepreensível é aquele que faz diferença na vida dos outros. Nós precisamos de líderes assim. E eu tenho certeza que existem homens assim na igreja, que não têm vida dupla, são confiáveis. São homens que têm um bom testemunho dos de fora, como diz o verso 7. As pessoas olham de fora e dizem: puxa, não só os de dentro, mas de fora olham. Mas são homens também que têm domínio próprio. O texto diz no verso 2 que são homens que são temperantes, ou temperados, sóbrios, atentos, vigilantes. Dominam o seu impulso. E a ideia de impulso aqui, essa palavra, ela tem uma implicação sexual, como também tem muita utilização no vício da bebida, que era muito usada essa expressão. E eu tenho muita preocupação nessa área, porque é uma das áreas que mais tem crescido ultimamente, é o uso exorbitante da bebida entre cristãos. Como tem crescido isso? Como tem crescido entre cristãos o uso da bebida? Disfarçado de que essa bebida não tem problema nenhum. Eu sei que a Escritura não diz que eu não posso beber. Tenho plena convicção disso. Mas baseado nisso, eu tenho visto muitos crentes passando do limite. Tenho visto isso direto. Isso tem causado vergonha nas casas dos crentes. Um verdadeiro líder, ele é aquele que sabe dizer não. Em alguns momentos, até mesmo se abstém por testemunho, quando é necessário. Ele é temperante, ele é sóbrio, ele sabe se comportar de maneira correta, no lugar correto, diante de pessoas corretas. O presbítero, ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser sensato, ele precisa ser disciplinado consigo mesmo. E autodisciplina é um negócio que Deus precisa nos dar sempre muito, muito cuidado para que possamos conseguir isso. Um presbítero, ele precisa ser, como diz no verso 2, modesto. E modéstia significa decoroso. E a ideia de decoroso é aquele que não se expõe. Muitas vezes a gente usa essa expressão para a mulher, né? A mulher precisa ser decorosa. A mulher precisa ser honesta no vestir e tudo mais. Mas o homem também precisa. Ele precisa ser decoroso no comportamento dele. É o homem no qual se unem força e beleza. Onde a vaidade dele não o leva à soberba, onde a sua beleza externa coaduna com a interna, onde ele está muito mais preocupado com o reino de Cristo no seu coração do que qualquer outra coisa, onde o mais importante é a beleza de Cristo na sua vida. No verso 3, ele não pode ser um beberrão, e eu já falei sobre isso agora mesmo.
Eu não creio que o beberrão coabina com o ministério do pastoreio. E a Escritura diz isso aqui. É interessante porque Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, ele diz para Timóteo: Timóteo, bebe um pouquinho de vinho. Lembram disso? Timóteo tinha um problema de estômago. Naquela época, o vinho era usado como medicamento. Como o azeite também era usado como medicamento. E ele fala para ele: olha, Timóteo, toma um pouquinho de vinho. Ele vai fazer bem para você. Agora ele começa e fala: olha, não toma vinho não. Não seja um beberrão não. Ele não está determinando para que eles não bebam nada. Ele está dizendo: olha, seja temperante. Cuidado com isso. E a última coisa que ele fala nessa área de moralidade, de tudo, é: tenha maturidade. Nós não podemos, e isso aqui é muito interessante, colocar um imaturo para cuidar dos outros. Ele diz que não seja neófito na fé. Sabe o que é ser neófito? É neo novo. Ou seja, a igreja, ela não deve, por zelo, colocar um presbítero novo, uma pessoa nova como presbítero, para pastorear a igreja. Um jovenzinho novo. Um neoconvertido, um imaturo na fé. Mas é mais do que isso também. Ali dá a ideia também de ser novo na idade. As duas coisas estão juntas ali. E ele diz para que essas pessoas não estejam incorrendo na condenação do diabo, porque essas pessoas não cresceram ainda, são imaturas, e o diabo pode colocar nelas uma soberba. Eu sou superior, eu sou líder, eu tenho a condição de julgar pessoas, de falar para elas com autoridade e coisas dessa natureza. A imaturidade espiritual, ela é uma porta da soberba. E a soberba é exatamente a porta onde o diabo entrou desde o primeiro pecado. E aí vem a última coisa. É a área da intelectualidade. Tem que ser apto para ensinar. Ou seja, nós precisamos de homens presbíteros para pastorear a igreja que tenham a capacidade, que tenham a habilidade, que tenham a aptidão para ensinar a igreja. Ou seja, que tenha a capacidade de abrir a Bíblia e responder ao crente que está com necessidade na sua vida com a Escritura. Isso aqui, ó. Ou seja, nós devemos procurar pessoas que tenham condição de pastorear com a Escritura, aptos para ensinar. Eu já vi várias vezes as pessoas dizerem que isso aqui não é tão importante. Se não fosse tão importante, a Escritura não teria isso aqui. Concordam? Se não fosse importante, a Escritura não dizia isso, não diria isso. O presbítero, ele tem que ter compromisso com a palavra. Ele precisa se afadigar, se cansar na Escritura. Ele precisa ler a Escritura. Ele precisa estudar a Escritura. Ele precisa fazer isso para que ele possa, na hora da necessidade, ensinar. O mestre, ele ensina o significado da verdade cristã àquele que precisa da verdade diante da ansiedade de não ter entendimento para onde eu vou. Quando alguém bate no meu gabinete, ele me procura, para onde eu vou, eu estou angustiada, não sei o que está acontecendo. A única coisa que eu posso fazer é, a única ferramenta que eu tenho é a Escritura. Eu vou abrir com você. Esse é o presbítero. Ele tem que ensinar com a palavra de Deus, e a vida dele tem que ser um exemplo da vivência da palavra de Deus através das suas obras. É essa orientação que o texto traz.
E aí você chega e diz: pastor, onde está esse homem? Deve estar escondido por aí. Existe? E você pode falar: não existe esse indivíduo. Se meu nome estava aí para concorrer, eu não quero mais, estou fora. Não existe esse homem. Existe realmente? Existe. Existe como? Existem homens que estão correndo atrás disso, que desejam isso para as suas vidas. Esse é o ideal de Deus. Que existam homens que estejam correndo atrás disso, que desejam estas coisas nas suas vidas. E a igreja precisa olhar entre os membros da igreja aqueles que estão se afadigando atrás disso. Que são sinceros, que querem ser bons maridos, que querem ser bons pais, que querem ensinar os seus filhos, que querem ser honestos, que lutam contra os seus pecados, que se afadigam para serem encontrados santos, que se preocupam com coisas que são verdadeiras, que não querem viver de aparências, que gastam a sua agenda e boa parte da sua agenda também, além das outras coisas da sua vida, para a vida com Deus, para a vida com o corpo de Cristo, que pagam preço para viver as coisas de Deus. E nós temos esses homens na igreja. Peça para que Deus abra os seus olhos para que você veja esses homens, para que domingo que vem você escolha estes homens, porque eles estão aqui. E irmãos, peça a Deus para que Ele lhes faça ser verdadeiramente esses homens. Quanto aos diáconos, as diferenças são mínimas. Uma coisa que é muito importante aqui com referência aos diáconos, que eu acho muito interessante, além de ser respeitáveis é a mesma coisa, de uma só palavra é a mesma coisa, ele não pode falar uma coisa aqui, depois falar outra coisa ali, ficar nos cantos, conversando, potoca, desculpa a expressão. O texto diz, não pode ser inclinado ao vinho, a mesma coisa. Não podem ter sorte da ganância, a mesma coisa da avareza. Tem que ser íntegros na vida e no conhecimento da palavra, a mesma coisa. Eles têm que ser provados e experimentados, ou seja, eles têm que passar pela vida e mostrar que eles são crentes de verdades. Mas uma coisa que é muito importante aqui no texto é eles têm que ser auxiliados. Eles têm que ser auxiliadores reconhecidos. Eles têm que ser homens que a igreja percebe e diz assim, olha, esse irmão, a gente já viu dentro da igreja que eles gostam de servir. Eles são pessoas que quando precisam de alguma coisa, eles gostam de servir. Eles são amorosos, eles percebem as necessidades e eles vão atrás para servir. O texto, ele dá exatamente essa ideia. O texto diz que eles são aqueles, verso 10, que exerçam o diaconato. Ou seja, mesmo não tendo sido ainda eleitos diáconos, eles já de alguma forma são serviçais. Eles já servem aos outros de alguma forma. Fazem isso como se fosse algo natural. E a igreja percebe isso. Busquem esses homens para elegê-los como diáconos. Porque caso contrário, vocês vão eleger aqueles que não têm a menor vontade de servir, e na hora deles irem visitar a viúva, na hora deles irem entregar as cestas básicas, ou visitar um necessitado no hospital, ou de fazer ajuntamento aqui, de pegar as cadeiras que precisam levar para lá e trazer para cá, e fazer isso e fazer aquilo, que tem que correr e tem que ficar todo suado, eles vão fazer isso com a maior alegria. O diácono é aquele que tem prazer, apesar de todo o desgaste, ele faz isso como uma expressão de louvor a Deus, porque ele está servindo para que a igreja possa adorar, e está tudo certinho para a igreja adorar.
Ele tem que chegar mais cedo na igreja, meia hora, para que ele possa ver que tudo está certo, mas ele chega meia hora antes, tranquilo, é porque ele entende que isso faz parte da vida dele. Ele quer que a igreja esteja feliz, porque está tudo tranquilo, está tudo certinho. Até o rumo das cadeiras ele olha se está certo. Você fala assim, mas que cara exagerado, não é nada, porque ele sente prazer e que a igreja veja que está tudo certo. Você já percebeu que está tudo certo? Sabe por que está tudo certo? Porque teve um diácono, 2 diáconos, 3 diáconos, que vieram aqui, e mexeram em tudo. Domingo passado as cadeiras estavam tudo aqui, a gente chegou aqui mais cedo, as cadeiras estavam tudo aqui, os diáconos chegaram aqui, o que as cadeiras estão fazendo aqui? Ficaram reclamando, não, a hora que eu vi as cadeiras já estavam postas ali, o que não cabia ali já estava aqui, e eles fizeram isso com toda alegria. Sabe o que é um diácono? O diácono é aquele que serve com alegria. Porque ele entende que ele está fazendo isso para o Senhor e para que a igreja possa adorar também. Ele leva uma cesta básica para alguém que está com fome e que precisa comer, e ele sabe que aquelas pessoas, elas precisam daquilo mesmo. E eles fazem isso e chegam lá e dizem, a gente pode orar por você? E ele sabe que o mais importante que ele levou para aquela pessoa foi a oração. E ele diz, olha, a gente está fazendo isso porque Deus tem sido gracioso e nos dá a oportunidade de dar isso para você. É o Senhor que está te abençoando. E deu testemunho de Jesus para aquela pessoa. Esse é o maior privilégio que alguém pode ter e que um diácono tem no coração. Ou alguém que precisa de um tratamento médico e ele vai lá providenciar o médico, providenciar o remédio, providenciar isso, providenciar a energia elétrica que foi cortada. Isso é coisa de diácono. Se você não sabe, os diáconos da igreja fazem isso. Os seus dízimos são usados para isso também. Os dízimos que a gente coloca no gasofilácio, que a gente coloca na conta da igreja, são usados. Quem administra isso, quem faz isso acontecer é a junta diaconal. Por isso que ele não pode ser avarento, ele não pode pôr a mão nessas coisas, porque isso é do Senhor e é para servir pessoas. Olha na igreja e veja esses homens que são servis, que amam a Deus servindo aos outros. Eles estão aqui. Abra os olhos. Que Deus, na sua graça, esteja dando vocês, a nós como igreja, a alegria de podermos, durante essa semana, orarmos. E que possamos ouvir as respostas de Deus, pensando nos nomes dos homens que foram indicados e que aceitaram a concorrer ao diaconato e ao presbiterato da igreja. E que nós façamos essa eleição também como um ato de adoração a Deus. Vamos fazer isso como igreja, como povo de Deus, como tem que ser feito, como a igreja fazia. Segundo o livro de Atos, sabe como a igreja fazia? Ela jejuava e orava. Era uma coisa tão espiritual, porque eles queriam que Deus separasse pessoas. Antes de mandar os missionários, eles jejuavam e oravam. Quando foram mandar Paulo para o ministério missionário, eles jejuaram e oraram, e aí puseram a mão sobre eles e disseram, vai. Quando eles iam escolher presbíteros e diáconos na igreja, eles oravam, jejuavam e elegiam. É um ato do povo de Deus, dependendo do Espírito Santo de Deus.